News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós conversamos com Bruno Vicente Lippe Pasquarelli, ele que é professor de Relações Internacionais da Unisagrado, doutor em Ciência Política com doutorado sanduíche na Universidade de Oxford, no Reino Unido, mestre em Ciências Sociais e em Direito, que vai conversar com a gente sobre a guerra na Ucrânia. Professor Bruno, bem-vindo ao Hot News Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Ângelo, Lincoln, é um prazer estar aqui com vocês. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ai Que Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ai Que Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet você tem 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe a instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Ubirama. Conheça a nova embalagem, mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Ubirama. Cicobi Crediacilpa. Pague o seu IPVA, o licenciamento e algum outro débito do seu veículo parcelado em até 12 vezes com o Cicobi Crediacilpa. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, cuidar de você, esse é o plano. E Zilor Energia e Alimentos. Bom, professor, como todos nós estamos acompanhando aí, apreensivos, né, essa invasão da Rússia na Ucrânia, então a primeira pergunta ela é bem direta, né? O que está em jogo nessa guerra? Bom, Ângelo, essa é uma pergunta que a gente ainda está tentando entender no geral, né? Mas o que está em jogo, em primeiro lugar, é a questão para a Rússia, especificamente, pensando, por exemplo, no território, né? Então a gente tem... e aí a gente tem que voltar um pouco na história, não tem como falar sem voltar na história, né? A Rússia tem uma tradição de aquisição de território por meio da conquista muito grande, né? Então a pauta inicial é século IX, Kiev, a Rússia nasceu de Kiev, né? E ao longo da história a Ucrânia vai sendo incorporada ou não, ao longo da história ela vai saindo do território russo. E aí, quando chega a década de 90, com o fim da União Soviética, que a Ucrânia adquire a sua independência e passa a ser uma nação soberana, esse discurso de pertencimento à nação russa, ele não deixa de existir, principalmente quando o Putin ascende ao poder em 1999. Então, essa questão de, olha, a Ucrânia faz parte da Rússia, né, a Ucrânia é um país que tem que estar ligado à tradição russa, ou a Ucrânia, ela não é um país, né, ela está dentro do território russo, é uma noção historicamente criada e que ganha força com a eleição do Putin, que vem ganhando força ultimamente. E aí tem além dessa motivação de território, cultural, né, tem todo um simbolismo da tradição russa, tem também a própria questão da população que está na Ucrânia, né? Se a gente for olhar no leste da Ucrânia, o leste é majoritariamente composto por russos. 95% da população fala russo. Então, qual é a alegação do Putin e dos membros do governo? Que essa população que ali está no leste está sofrendo perseguição por parte dos ucranianos. Então, a Rússia invade com o discurso, novamente, a gente sempre tem que prestar atenção no discurso construído, né, pelo Putin e pelos seus governantes, pelos seus assessores, que essa população estaria sendo ameaçada. Então, nós, russos, entramos no território ucraniano por meio de uma operação de paz, porque essas pessoas são russas e estão sendo ameaçadas. Eu preciso proteger essas pessoas. Então, essa é a motivação, é o discurso. Lembrando, o discurso é utilizado pelos governantes da maneira como eles bem entenderem. Então, essa é a construção do discurso russo. E aí tem todo um pano de fundo de defesa de segurança, né, de construção de defesa territorial, né, a questão econômica e a questão política também. Mas o que motiva, né, todo esse aspecto é, primeiro, a questão da população, né, de defesa da população. E isso também a gente não pode deixar de trazer o debate da OTAN, né?
da Ucrânia querer fazer parte da OTAN, e a Rússia, a partir desse momento, começa a ameaçar, né? Assim como já fez em 2014, quando agiu, e como fez em 2008, lá na Geórgia, quando a Geórgia também queria fazer parte da Ucrânia. Então, não tem como a gente ver a história, né, ao longo da história, o que acontece com a Rússia e o que acontece com a Ucrânia também. E professor Bruno, por que a data de hoje sobre a invasão da capital Kiev ela é tão importante por conta dessa invasão que está ocorrendo? Então, aí são suposições, né? Então a gente está vendo agora, né, que as tropas russas já estão chegando, né, em Kiev, já estão ali próximas, já está tendo bombardeio, né, dentro da capital. Aí são suposições, né? A gente acredita que a intenção do governo russo é a deposição do presidente, o Yanukovych, né, o presidente atual ucraniano, desculpa, o Zelensky, falei errado. É tirar o Zelensky do poder, né? Então eu acredito que o fato da Rússia estar invadindo, chegar até Kiev e fazer um bombardeio em Kiev é troca de poder, é tirar quem está no poder, que é o Zelensky, que é o atual presidente ucraniano. E a Rússia, pensando em todo esse cenário, professor, a Rússia ela pode estar querendo anexar a Ucrânia por inteiro, e se isso ocorrer, quais serão as consequências, né? A gente sempre remete à antiga União Soviética. Esse cenário, ele pode estar acontecendo nesse momento, a Rússia querendo expandir os seus territórios, pensando aí em talvez voltar aos tempos de comunismo? Olha, é uma possibilidade, né? A gente trabalha com possibilidades agora. Quem diz que sabe tudo sobre o conflito, né? Que sabe no sentido de, eu sei o que vai acontecer, está mentindo, porque realmente a gente trabalha com possibilidades. Então, a gente pode pegar na história, por exemplo, a Rússia já teve a anexação da Crimeia em 2014, né? Que é esse território ucraniano. E qual é a motivação da Rússia na Ucrânia, além dessa questão da população? É a questão da OTAN, né? Então, Ucrânia, você não pode fazer parte da OTAN. Caso você faça parte da OTAN, eu estou aqui invadindo e estou dando um aviso para toda a Europa que eu vou invadir caso algum outro país que eu quero manter a minha zona de influência queira aderir à OTAN. Já aconteceu com a Geórgia também em 2008. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se vai virar uma invasão, uma tomada total de território, a gente precisa ficar de olho ainda nos próximos dias, né? Então ainda é um pouco incerto. Mas aí a gente tem, além dessa questão de incertezas quanto ao que vai acontecer, os outros países, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, que fazem parte da OTAN. Eu não acredito que é uma intenção da Rússia entrar nesses países, porque daí o Putin estaria avançando além do necessário, além do que ele já avançou na guerra, né? Então é muito arriscado. O jogo político ele não permite esses avanços além do que ele já avançou, né? Então eu não acredito numa invasão nos outros países como Letônia, Lituânia e Estônia. Eu acredito que realmente ele se mantenha na Ucrânia por conta de toda essa discussão. Mas, novamente, o Putin ele é conhecido pela imprevisibilidade. Então, a gente pode ter algum tipo de alteração nesse sentido. E essa premissa, só complementando, essa premissa da entrada da Ucrânia na OTAN, que era a principal justificativa, pelo menos passada pelo Putin, né, de forma mais transparente, acabou não se justificando, né, professor, porque não houve avanços aí da Ucrânia para entrar para a OTAN, né? Não houve avanços, né? A partir do momento que começou essa discussão, a Rússia já entrou com pressão, né, com ameaça. Então não houve essa discussão, não houve a entrada, né, efetiva, porque daí, a partir do momento que você entra, então existe um clube, né? Então você entra na OTAN. Se você sofre uma ameaça de intervenção ou uma intervenção, o clube da OTAN entra com ajuda militar, né? O que não aconteceu. Então, também não vejo ainda no horizonte uma ação militar, por exemplo, dos Estados Unidos e União Europeia dentro da Ucrânia, né? Porque justamente a Ucrânia ainda não faz parte e
provavelmente não vai fazer parte da OTAN. E professor, quais são as consequências de possíveis retaliações ou sanções que podem acontecer? Olha, as sanções já estão ocorrendo, né? Desde sanções econômicas, como em relação ao gás, ao petróleo russo, né? Que todos são dependentes, até questões políticas, até a própria população. Então, não vou conceder visto para cidadão russo entrar no meu território. É um tipo de sanção. Além de outras sanções, como corte de energia, corte de cabo de internet, né? Tudo isso faz parte de guerra cibernética, né? Que o pessoal tem utilizado bastante hoje em dia. Então tem primeiro essas sanções, e as consequências econômicas são as mais visíveis na atualidade, né? Então o Brasil, por exemplo, com certeza vai ter consequências econômicas. O aumento do preço do petróleo gera aumento no preço do combustível, da gasolina, e isso gera aumento do preço do produto, do que está entrando no território, saindo do território brasileiro, tudo vai ficar mais caro. Então a tendência a curto prazo é realmente o preço aumentar, a gente tem um pouco mais de inflação. E professor, agora há pouco a Ucrânia afirmou, né, que a radiação em Chernobyl aumentou. Isso é motivo de preocupação? Inclusive esse assunto Chernobyl nós trouxemos ontem também numa entrevista com o professor Tácito da Universidade Estadual do Ceará. Eu queria que o senhor explicasse se essa questão de Chernobyl, ela é mais uma cereja no bolo, algo que o Putin quer mostrar poder muito mais do que algo estratégico, seria isso? Olha, com certeza tem um simbolismo, né? Chernobyl tem um simbolismo ali para a questão da ex-república, da ex-União Soviética, né? Mas o fato principal de Chernobyl é por ela ser um meio do caminho ali, né? Então ela faz parte do transporte, ela faz parte do caminho para uma integração melhor da questão da guerra. Então a Chernobyl está muito ligada com isso, né? Agora, sobre questão de radiação, a gente também tem que olhar todas as fontes, né, da onde está saindo, porque a Ucrânia diz uma coisa, a Rússia diz outra, e cada hora vão surgindo informações diferentes, né? Então eu realmente não tenho essas informações ainda. Mas eu acredito que é pelo caráter simbólico e pelo caráter mesmo de infraestrutura, né, de passagem, de ser um local de passagem para as tropas russas, por exemplo. E professor, sobre os Estados Unidos, né, declarando que não vão para um confronto contra a Rússia, isso é positivo? Qual a análise que o senhor faz em relação a essa postura dos Estados Unidos nesse momento? Olha, a gente já previa, né, de certa maneira, essa postura de não ter o combate direto. Ao longo de todos os anos da Guerra Fria, a gente não teve um combate direto, a gente teve ações indiretas, né, Estados Unidos cedendo armas e a União Soviética cedendo armas também durante aquele período. Durante a Guerra da Síria, do qual o líder sírio é aliado ao Putin, Estados Unidos auxiliou com armas para os rebeldes sírios, mas não participou efetivamente do conflito. Durante a intervenção russa na Crimeia, também não houve conflito direto. Então é natural que não haja essa intervenção por parte dos Estados Unidos, porque todos sabem, caso haja essa intervenção, a tendência é elevar o custo do conflito para ambas as partes, né? Uma possibilidade de uma guerra total. E ninguém quer uma guerra total num momento como esse. Então isso já era discutido entre os acadêmicos, entre os analistas, né? A não entrada dos Estados Unidos nesse conflito de maneira direta. Indiretamente eles vão participar, com certeza. E ainda falando dos Estados Unidos, a impressão que temos é que o discurso americano, ele não está tão alinhado assim com o que pensam os países da União Europeia, né? Com relação às sanções, principalmente. O que dá a impressão de que a Europa tem sanções mais rígidas e os Estados Unidos menos rígidas. Seria isso mesmo, professor? Ou não, o discurso está alinhado? Até porque a Europa está completamente dependente do gás natural da Rússia, né? Então, a Alemanha, por exemplo, se eu não me engano, em torno de 35% do gás proveniente da Rússia, 35% do gás que a Alemanha usa é proveniente da Rússia. Então, ela é totalmente dependente, né? Então, ela é mais afetada. E o gás natural envolve desde da questão interna da casa da pessoa sendo aquecida, ou questão também da indústria, né, que precisa do gás natural. Então, com certeza, a Europa é quem mais sofre
com essa questão no plano econômico e também no plano político, né? Afinal de contas, são fronteiras que estão sendo refeitas, né, de acordo com essa invasão. Então é claro que quem está ali mais próximo da Rússia vai se sentir mais ameaçado. Há pouco o senhor pontuou, né, em relação à OTAN, professor, e qual a possibilidade de essa invasão aumentar mais ainda o raio de participantes e, por exemplo, ações mais severas por parte da OTAN? Olha, não vejo ainda uma possibilidade de uma ação severa da OTAN dentro do território ucraniano, no sentido de envio de exércitos, né, grandes. O que eu vejo é, por exemplo, o que já está acontecendo, da OTAN enviar exércitos na fronteira, Lituânia, Letônia, Estônia, Alemanha, né, e deixando os exércitos de prontidão naquelas fronteiras, que são países que pertencem à OTAN. Até o momento a gente não tem notícias, né, até o momento, tudo pode mudar, né, de que a OTAN vai intervir militarmente naquele lugar. Mas é importante ressaltar que a OTAN também faz diplomacia, né? Ela tenta também, de certa maneira, auxiliar nesse processo pela via diplomática. Mas nem sempre a diplomacia está funcionando, principalmente nesse momento. Tá certo. Professor Bruno Vicente Lippe Pasquarelli, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Hot News Entrevista. Esclareceu diversos pontos aí dessa guerra que a impressão é que tá apenas começando, mas que a gente torce para que tenha um final aí o mais diplomático possível. Obrigado, professor. Eu que agradeço a participação. Podem sempre contar comigo para todos esses momentos. Um abraço para vocês. Muito obrigado, professor. Conversamos hoje no Hot News Entrevista com o professor Bruno Vicente Lippe Pasquarelli, professor de Relações Internacionais da Unisagrado, doutor em Ciência Política com doutorado na Universidade de Oxford, Reino Unido, mestre em Ciências Sociais e em Direito também. Muito obrigado pelo carinho da audiência para você que nos acompanha aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com o jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.